O meu nome é Ângelo José e estamos no canal Ponto de Convergência e vamos abordar esse tema em 3 partes para que ele não fique muito longo. Iremos agora para a parte 2. Vou entrar agora no tema sobre o sono da mente e da alma. Acompanhando Mateus 25, né? Vou ler a partir do versículo 5. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito. Bom, aqui fala que realmente elas dormiram, tanto as sábias como as insensatas. Só que existe uma diferença desse sono, né? Existe o sono das prudentes, né? As sábias, como falam algumas versões. Ela é um sono natural, um sono biológico, mas de uma mente tranquila, não uma mente despreocupada, né? Porque sempre há uma preocupação sobre as coisas na vida, no mundo, as mudanças. Mas é um sono tranquilo porque ela está confiante na provisão do Senhor. Há uma diferença desse sono. Muito diferente do sono das virgens tolas. Que esse sono ele vai além de um sono natural. É um sono que vai na mente e no coração de uma pessoa descompromissada. Ela não está nem aí pelo amanhã. Ela é livre de qualquer envolvimento mais profundo e íntimo com Deus. Livre de qualquer obrigação ou até responsabilidade consigo mesma. Porque, como eu falei, é uma edificação espiritual individual. É algo que você vai acumular só para a sua vida. Então ela não tem um compromisso e um cuidado nem com as coisas do Senhor e nem com ela mesma. Porque isso fala muito sobre o futuro, o nosso futuro. E isso quer falar o quê? A perda de vigilância, né? Porque o sono, tanto físico quanto espiritual, ela implica em uma diminuição, a perda da capacidade de resposta. E no contexto, né, do espiritual, elas estão menos atentas aos sinais dos tempos. Foi como eu falei, vivemos numa era tecnológica muito avançada hoje em dia, jamais imaginado por pessoas há 40 anos atrás, né, 30 anos atrás. Então hoje nós estamos vendo pessoas que estão totalmente conectadas, mas desconectadas de Deus. Desconectado realmente do que verdadeiramente importa. Um coração menos engajado na Bíblia, na leitura e nas práticas da justiça. Essa virgem, ela tem uma vida, como eu falei, religiosa. Como eu falei, ela só tem uma prática religiosa. Está sempre nos eventos, nos cultos, participando até em que for. Mas dentro dela, na sua alma, ela está vazia. Ela só vive uma religiosidade. E é isso que muitos hoje em dia vivem. Uma religiosidade aparente. E é o que aquela lâmpada significa. Ela tem a sua luz acesa. Mas o azeite dentro está prestes a acabar. E quando vierem as dificuldades, os desertos, né, como muitos dizem, na vida, as perseguições, as provações, é aí onde a gente vê, onde realmente a vida de cada pessoa ela está alicerçada. É nesses momentos. Agora vamos falar do sono espiritual. O que é o sono espiritual? Eu costumo dizer também que é o sono da alma. Aquilo que foi dito no começo, né? O sono das virgens imprudentes. E ele fala muito sobre o mundo de hoje, sobre como as pessoas hoje em dia elas estão apagadas da realidade. Vivemos num mundo tão virtual que não olhamos o real, não damos o 360 graus à nossa volta. As pessoas não interagem muito mais de forma pessoal, como antigamente. Isso faz com que a gente perca até habilidades de socialização. Não passamos mais a olhar as pessoas nos olhos, olhar as pessoas realmente como humanas, ver expressões, sentimentos. E isso implica o quê? Isolamento. A própria sociedade, no modo geral, sem precisar ter nenhum envolvimento espiritual ou cristão, já alega isso. As pessoas viraram zumbis, principalmente os jovens. Estão todo momento dentro daquela caixinha, daquele aparelhozinho chamado celular, onde leva você a qualquer lugar do mundo, a qualquer situação, mas aquilo ali ainda não chega a ser o real. Aquilo ali não é o que faz você ver o mundo como realmente ele é. Então o que ele implica? Ele implica na complacência.
O que é a complacência? A pessoa acomoda-se na fé achando que ela já faz o suficiente. Como aquilo que eu falei, uma vida regrada religiosa, com rituais, participações e tudo aquilo lá, não quer dizer que você realmente já está fazendo o demais. Porque para Deus nunca o demais é o demais. Nós vamos sempre ficar devendo. E a apatia, aquilo que eu acabei de falar, a falta de entusiasmo e o fervor pela vida espiritual. Apatia pelo próximo, porque não passamos mais conviver pessoalmente por mais tempo com as pessoas. Passa-se muito tempo na frente de um computador do que realmente conversar com pessoas, ouvir os problemas delas, ver os sentimentos que elas expressam através de cada conversa. Então isso gera uma apatia muito grande, porque se nós não conseguimos ter isso com pessoas que estão mais próximas de nós, que dera ter isso com Cristo. Não é verdade? E a distração está mais focada nas preocupações e prazeres do mundo do que nas coisas espirituais. E nesse período em que nós vivemos hoje em dia estamos muito mais inundados de preocupações. Em preocupação sobre o emprego, sobre as contas, as finanças, a situação política, econômica, sobre inúmeras coisas. Às vezes até com coisas, até situações supérfluas. Negócios que não teriam nem tanto valor e a gente começa a colocar em primeiro lugar. Essas pessoas não passam muito a confiar na providência de Deus. Não aprenderam a confiar, por quê? Porque elas não têm intimidade. Porque se você não tem intimidade, você não tem confiança. E a última, a negligência. Deixa de lado práticas espirituais importantes, como oração, estudo da palavra e comunhão com Deus. Porque, como eu falei, como é que você despreza o irmão, como está escrito, que você vê, está na tua frente, e você diz que ama a Deus que não vê? É uma incoerência, né? Não bate isso. A pessoa não tem uma vida de oração. Como é que ela acha que realmente ela tem intimidade com Deus? É uma pessoa que, religiosa, eu costumo muitas vezes ouvir de pessoas assim, que ela diz: eu sinto, eu sinto, eu sinto. Mas que sentimento é esse? Será que é um sentimento meramente só humano ou é espiritual? E o sono da alma deste século é o outro parágrafo. E trata-se do sono espiritual dos cristãos, né? Desses tempos atuais, uma distração da mente. Estão aparentemente acordados, mas a consciência está adormecida, aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. É uma consciência adormecida, estão vivendo por puramente instintos naturais. O que é um instinto natural que eu entendo assim? É como um instinto de sobrevivência do corpo, não é? Para poder manter um corpo vivo, mas não é uma coisa que vem da alma, não é uma coisa que vem do espírito. Por exemplo, hoje a gente vive uma sociedade muito que usa o prazer como forma de sobrevivência. Aquilo que eu falei, as preocupações desse século, desse mundo presente, vem levando as pessoas cada vez a procurar todo tipo de prazer. Prazer em vícios, prazer em festas, até na comida. As pessoas comem de forma... nem precisa comer tanto aquilo, ou se enche de guloseimas, vício de cigarro, bebida, festanças. Toda hora a pessoa quer ir numa festa, num happy hour. Tudo isso é uma fuga. Eu vejo como uma fuga. Podemos ver que sempre nos finais de semana, bares, baladas, andam tudo lotada, tudo cheio. E eu chamo isso de quê? Isso é um hedonismo. É um hedonismo que vira praticamente uma doutrina, uma filosofia de vida nesse momento presente. Que é o quê? A pessoa tende a buscar o alívio da fuga da realidade da vida, quando ela não está interagindo num computador, num celular, na vida virtual, quando ela de repente dá o 360 graus dela e ela olha em sua volta e vê que não é o mundo que ela gosta de ver, que não é o mundo que ela quer encarar, então ela procura esses tipos de prazeres como uma forma de sobrevivência. E entre elas ela pode ser comparado como até impulsos sexuais,
Assim como a vontade de saciar uma fome, assim também são os impulsos sexuais. Esses são bem conhecidos, né, como os hedonistas imediatistas. Tudo é para ontem, tudo é para o agora, nesse exato momento. Falando agora das virgens hedonistas. Por que eu considero que elas também sejam hedonistas? Um dos comportamentos, né, de pessoas hedonistas é o imediatismo. Ela só quer viver o momento presente. O fato delas não terem se precavido no azeite já prova esse comportamento, que é típico também do comportamento atual. Ela associa-se com as virgens insensatas por conta disso. O fato delas não ter guardado o azeite o suficiente, caso o atraso, né, do noivo, reflete sobre uma pessoa que ela desvaloriza muito o futuro. Algumas pessoas até dizem, mas o futuro pertence ao Senhor. Sim, mas a palavra também diz que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Não é porque confiamos no futuro, né, nas mãos do Senhor, que não quer dizer que não há um preparo de nossa parte. A mente dessas virgens, elas são daquelas que, por falta de guardar o azeite, de falta de se precaver com a própria edificação espiritual, como eu falei, não são preocupadas nem com elas mesmas, porque elas acham que não precisa fazer isso, porque acha que o fato de já estar dentro de uma prática religiosa, de participar dos seus eventos e tudo mais, acha que tudo aquilo é uma garantia, e nada disso garante. A desvalorização do futuro na mente de pessoas hedonistas, eles têm uma excessiva atração por conseguir o desejo realizado agora. A gente vê muito por muitos cultos, né, antropocêntricos, que aquela sua promessa está para chegar, já chegou na tua vida, aquilo que você esperava, Deus já providenciou. Então, na verdade, isso é uma fábrica de hedonistas. Está ensinando as pessoas a esperarem realizações prazerosas nessa terra, nesse mundo. Então, faz com que as pessoas desprezem o céu que Cristo prometeu. E o ganho a curto prazo, né, sempre vence. Por quê? Porque, infelizmente, independente de cristãos ou não, isso é um mal incomum, muito comum nos seres humanos hoje. Quem é que não quer esperar? Quem é que gosta de esperar por uma coisa, sendo que nós poderíamos receber hoje? Então, não é novidade que, porque vivemos num mundo tão acelerado, em tudo, no trabalho, nas metas, nas conquistas, tudo a gente quer para ontem. Tudo é para ontem, não é nem agora, é para ontem. E só que isso passa por cima de tantas coisas que poderíamos aprender. Porque o aprendizado, ele leva tempo. O aprendizado sempre requer estudo, se quer preparação. Nós não podemos construir uma casa pelo teto. Uma edificação já fala, ela tem que ter bases. Ela tem que estar alicerçada em algo. E à medida que você já cria um alicerce, mesmo a subida, a construção disso, que é a nossa vida, ela requer experiências principalmente com Deus, que se dá o quê? Na meditação na palavra, oração, e esperar sempre a resposta de Deus no tempo oportuno e não no nosso. Então, esse senso de urgência, esse hedonismo que tomou conta de nossa sociedade e também na vida dos cristãos desse período atual, faz realmente uma comparação de virgens hedonistas. Pessoas que querem toda hora o seu ego acalentado, não se precavendo para o futuro ou sobre as dificuldades. E isso faz lembrar da passagem do o sábio e o insensato, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. A passagem diz: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada
sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então, vamos falar os simbolismos, né, que fala sobre essa passagem. A rocha, né, ela representa os ensinamentos e a palavra de Deus, que devem ser a base sólida da vida cristã. Só que ela tem que ser vivida, vivenciada. Porque muitas vezes tem pessoas que estão dentro de um bom ministério, escutam uma boa pregação, tem um ótimo acompanhamento, mas às vezes essas pessoas elas não absorvem aquilo que é passado para elas. E ela desperdiça algo valioso em sua vida. E a areia, né, ela simboliza a falta de fundamentos, a desobediência e o comodismo, a instabilidade e o menor esforço na vida cristã. Aquilo que eu falei antes do comportamento. Então eu acho que essa passagem ela se encaixa muito bem em comparação às duas virgens. Uma está alicerçada na rocha, enquanto a outra constrói sua casa em cima de areias, né? Areias sem estabilidade, não tem base, não tem fundação para poder edificar realmente uma vida sólida na presença de Cristo. A rocha, né, o caminho da vida espiritual das sábias prudentes, a areia, a trajetória das virgens sensatas. Em Mateus 25, 8 e 9, o versículo 8 e 9, percebe-se o comodismo das virgens insensatas ao pedirem o azeite das outras que haviam se precavido. Isso é conhecido popularmente como a famosa folga, né? Gente folgada, achando que pode conquistar da noite para o dia uma vida de dedicação, de estudo e de preparo de uma outra pessoa que ela se esforçou muito mais para poder ter aquela edificação, aquela unção, aquele óleo que mantém a sua luz acesa, né? E as outras, elas de forma muito prudente, elas acumularam. Como é que as pessoas podem saber em sua vida que ela pode estar guardando essa unção, esse azeite? Primeiro porque há uma mudança de comportamento. Antigos hábitos que a pessoa tinha, ela não passa a ter mais. Ela passa mais a ansiar pelas coisas do Senhor, pela presença de Deus. Ela começa a ter mais desejo de estudar a palavra de Deus. E ali ela não tem pressa para que termine, para que acabe. Ela não tem aquela ansiedade em excesso do que eu falei agora, os cuidados desse mundo. Aí eu preciso parar aqui agora, porque eu já cansei, já estudei demais, eu já li. E na verdade ela nem absorveu, na verdade. Ela leu a palavra e não absorve. Por quê? Porque não existe um prazer aparente, não existe uma vida de oração pedindo esclarecimento. Porque é muito comum a gente ver pessoas dizer: eu peço tanto para Deus falar comigo. Eu falo, gente, hoje vivemos o período da igreja. E Deus fala com os seus filhos através da palavra. Através dos seus santos hoje que ministram a palavra no púlpito. Quando se tem realmente uma verdadeira pregação baseada dentro da palavra. É assim que Deus hoje fala conosco. Muitos pedidos de nossas orações nem sempre vão acontecer no exato momento em que esperamos. Mas uma hora Deus vai mandar tudo no momento propício e certo, que Ele sabe que você vai estar aberto para receber a sua palavra.